Vaníssima, boa tarde novamente. Eu estava com um pequeno problema no telefone, tive que sair no instante. Boa tarde a todos, boa tarde, Jorge. Penso que agora está ótima a imagem. Acho que agora está ótima, sem filtro, sem nada. João Alfredo Vitor, boa tarde. João Alfredo Vitor, boa tarde. Sauali da Gama, boa tarde. Francisco, boa tarde. Boa tarde. Vamos começar mais uma live. Vamos falar sobre a importância da lusofonia no direito. Quem tiver questões pode fazer aqui. Francisco, muito boa tarde. Olá, viva! Priscila, tudo bem? Como está? Sim, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olha, finalmente conseguimos... Sim, agora está tudo bem. Agora está tudo bem. Já tenho tudo a posto, o telefone está em condições, a imagem também está em condições. A imagem do Francisco é que não está muito visível. Pode aproximar mais. Deixa-me ver aqui então. Está um pouco escura a imagem. Estou aqui com... Vou tentar se calhar colocar assim não vem bem, não. Não sei se vou conseguir melhor que isto, lamento. Ok. Vê-se bem agora? Sim, eu penso que sim. Penso que sim. Okay. Francisco, boa tarde. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Seja bem-vindo à nossa série Páginas de Vidas Indispensáveis, que é uma série de lives em que o Francisco é também nosso convidado. Quero de antemão agradecer, mais uma vez agradecer por ter aceito o meu convite. Sei que a sua agenda é muito preenchida e agradeço por ter reservado um tempo na sua agenda para partilhar um pouco da sua experiência e falar-nos um pouco sobre a importância da lusofonia no direito e outros aspectos que achar importante, nomeadamente as associações internacionais de advogados, de jovens advogados. Eu ia começar, como eu faço sempre, a falar um pouco da experiência profissional, mas nesse quadro eu quero fazer uma coisa diferente. Eu gostava que o Francisco se auto-apresentasse, falasse um pouco da sua experiência e assim vamos inovar um pouco mais. Muito bem, parece-me ótimo. Antes de mais, boa tarde, boa noite a todos que nos estão a assistir e agradecer desde já o convite que a Priscila me fez para participar neste evento. A Priscila faz parte de uma nova geração talentosa de jovens advogados angolanos que estão a mudar a face e o paradigma da realidade jurídica de Angola e para mim, como advogado, é muito interessante e ver isso, apreciar esse crescimento de uma nova geração de advogados muito talentosos, isso é interessante. Apresentar-me, sim, com todo o gosto, muito rapidamente, portanto, sou advogado há mais de 10 anos, tenho tido, ao longo destes 10 anos, tenho tido o privilégio de fazer aquilo que eu gosto, que eu acho que é muito importante, portanto, eu gosto muito de ser advogado, e desde o início, desde o primeiro contacto que tive com a profissão, para mim ficou muito claro que a advocacia, no meu caso, só fazia sentido se eu pudesse ter a oportunidade de contactar com outras realidades jurídicas, ordenamentos jurídicos, mas também países e culturas associadas a esses mesmos países. Foi, portanto, com alguma naturalidade que em 2011 comecei a trabalhar numa sociedade de advogados que se chama AVM e que a sede é em Angola, precisamente, em Luanda. E desde então, de lá para cá, desde 2011 até agora, decorridos estes 10 anos, tenho tido a oportunidade de trabalhar com assuntos jurídicos mais variados, ordenamentos, não apenas Angola, mas também Portugal, Moçambique, nós também temos escritório em Moçambique,
esporadicamente com outras jurisdições. Eu acho que isso é muito enriquecedor. Nós vivemos cada vez mais num mundo globalizado, internacional, internacionalizado e, portanto, para mim é uma mais-valia poder ter esse contacto com essas diferentes realidades jurídicas. Depois, do ponto de vista pessoal, sou um cidadão perfeitamente normal, portanto, levo uma vida perfeitamente normal. Obviamente, tenho 3 filhos, o que é bastante desafiante, como podem imaginar, principalmente agora numa fase de confinamento. Não é uma fase muito fácil de lidar quando obviamente, temos crianças em casa, e temos que inevitavelmente sair com elas, mas vai-se gerindo a realidade pessoal com o profissional, e eu tenho um lema de vida. Eu acredito que quanto mais temos para fazer, mais fazemos. Portanto, sempre vejo isto como lema de vida e não tem sido mal, até agora. Ok. E como é que está Portugal nessa altura? Está em Lisboa ou está no Porto, Francisco? Eu estou em Lisboa, sim. Eu sou natural do Porto. Estudei, não fiz essa apresentação, mas também posso fazer. Eu sou natural do Porto, sou portuense, com muito orgulho, nascido e criado na cidade do Porto. E vivi até os meus 18 anos no Porto. Depois fui estudar para Coimbra. Sempre tive uma ligação familiar a Coimbra, portanto, para mim só fazia sentido tirar direto em Coimbra. E por todas as razões e mais algumas, não apenas pela bagagem teórica e jurídica que nós levamos da universidade, mas também, obviamente, por tudo o que está à volta da universidade. Da vida académica, de facto, vive-se de uma forma muito particular, como sabemos, e foi uma experiência pessoal a todos os níveis muito interessante. E, quando terminei o meu curso, vim para Lisboa e, portanto, trabalho em Lisboa desde então, portanto, desde 2008, quando comecei o meu estágio, e tenho ficado por aqui. Precisamente por estar a trabalhar num escritório cuja sede é em Angola, tenho tido, obviamente, a oportunidade e o prazer de ir algumas vezes com alguma frequência a Angola. Agora menos, estamos todos muito limitados em termos de viagens, como sabemos, mas por exemplo, em 2012 tive 3 meses e terei a oportunidade também de falar um bocadinho sobre isso. Foi uma experiência pessoal muito enriquecedora. Eu gostei muito de Angola. Eu costumo dizer que Angola ou se adora ou se detesta, não há meios termos. E eu adorei, porque de facto é uma realidade portanto, muito intensa, não é? Eu acho, principalmente para quem está em Portugal e que está de facto habituado a uma determinada realidade, e depois se depara com outra realidade completamente diferente, um país africano, evidentemente, da África subsaariana, e portanto, e no meu caso, eu só tenho coisas boas a dizer. Portanto, cultura, gastronomia, as pessoas, foi de facto uma experiência muito interessante e tenho bons amigos em Angola neste momento e sempre que posso regresso. Ok, Com muito muito gosto. bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Francisco disse que é advogado há mais de 10 anos. Eu gostava de saber, o Francisco sempre se imaginou advogado, sempre sonhou ser advogado, sempre desejou ser advogado, ou foi obra do acaso, oportunidade? Como é que foi a sua experiência? A minha experiência pessoal é assim, eu não vou dizer que eu sonhei ser advogado desde sempre, quer dizer, eu fui fazendo as minhas escolhas em função do momento em que estava, não é? E nós aqui, o ensino em Portugal, eu às vezes até sou muito crítico, hoje não quero ser, não quero ser crítico, mas acho que às vezes o que acontece é nós somos de alguma forma condicionados para as escolhas que acabamos por fazer, porque, por exemplo, no 10º ano temos de escolher um determinado agrupamento que tem um conjunto de disciplinas e nós fazemos uma escolha que depois nos vai condicionar, obviamente, as saídas profissionais associadas a esse mesmo agrupamento. Eu dou um exemplo. Eu, por exemplo, sou muito crítico em relação ao facto do agrupamento de humanidades, humanísticas, não ter matemática, eu acho, ou matemática à séria, digamos assim. Para mim isso é algo que não faz o mínimo sentido, porque eu, por exemplo, gostava de matemática, mas também gostava de letras, e ao escolher letras, ou disciplinas mais ligadas às letras, acabei por ficar condicionado porque não tive matemática. E eu, por exemplo, acho que um advogado deve saber de matemática, porque o raciocínio, a lógica,
são a base da nossa profissão e da forma de pensar, e portanto não é impensável alguém poder exercer a profissão de uma forma profissional e adequada sem ter todas estas características que precisamente esta disciplina, a matemática, nos dá. Portanto, por isso é que hoje em dia vê-se muitos advogados a fazer MBAs e até alguns a fazer até economia ou mestrados em economia, precisamente porque eu acho que vão complementar um bocadinho essa vertente mais empresarial e esse raciocínio mais matemático, digamos assim, mais lógico, que na minha opinião não deveria estar condicionado à partida. Portanto, voltando à questão que a Priscila colocou, eu acho que a determinada altura, quando escolhi o grupo de processamento de humanidades, e tinha de facto já vários exemplos na família, e bons exemplos na família, o meu avô foi juiz do Supremo Tribunal de Justiça aqui em Portugal, o meu irmão mais velho também tinha direito, eu tenho 2 irmãos, o meu tio foi juiz da relação aqui em Lisboa, portanto digamos que tinha assim vários exemplos na família ligados ao direito. E, portanto, acabou por ser uma escolha óbvia. E eu acho que, apesar de tudo, e Priscila e as pessoas que nos estão a ouvir certamente concordarão que o nosso curso tem uma grande vantagem. É um curso muito amplo e que nos permite, mesmo não querendo, por exemplo, exercer advocacia, e atenção, há vários tipos de advocacia, não é? Há advocacia mais de barra, mais de contencioso, de tribunal, e há uma advocacia mais de consultoria, portanto, mais de escritório, menos de barra. Eu acho que tem sempre acaba por ter alguma facilidade, e nós vemos isso. Portanto, hoje em dia há muitas pessoas que têm o curso de Direito e que nem sequer exercem a advocacia. Exatamente. E que tipo de advogado o Francisco é? Mais de barra, mais de escritório, mais de consultoria? Eu, hoje em dia, faço muito pouco contencioso. Já fiz algum, gostei, não fiquei deslumbrado, eu vou dizer, portanto, e acho que não tenho também particular apetência para essa vertente da advocacia. Eu acho que isso também é importante. Nós devemos fazer um exercício de autocrítica para perceber os nossos pontos fortes, digamos assim, aquilo em que podemos, no fundo, aportar mais valor. No meu caso em concreto, eu sinceramente, apesar de gostar daquela adrenalina do contencioso e da barra e do prazo judicial e volta e meia tenho que passar um bocadinho por isso, que tem tanto de bom, mas também tem tanto de mau, de angustiante, não é? Da pressão que é exercida, ter que cumprir um prazo judicial, ou ter que intervir, ter que praticar um ato processual naquele momento, sob pena de não o podermos fazer mais tarde. Portanto, apesar de gostar dessa, digamos, essa adrenalina, dessa pressão, a verdade é que hoje em dia trabalho muito mais com consultoria jurídica, é o que eu faço essencialmente. A consultoria que me permite não apenas, obviamente, trabalhar, como já disse, com vários ordenamentos jurídicos hoje em dia e contactar com vários ordenamentos jurídicos, mas também poder contactar com clientes de diferentes geografias. Portanto, felizmente, eu tenho tido a oportunidade de contactar com clientes americanos, ingleses, australianos, sul-africanos, porque de facto Angola é um país riquíssimo, quer dizer, é um país que não falta nada, tem tudo a nível de recursos naturais, é um país abençoado, como se costuma dizer, e de facto, no bom sentido, tem atraído, obviamente, investidores de todo o mundo. E relativamente, já entrando mais ao nosso tema, importância da lusofonia no direito. Quando nós falamos em lusofonia, o que que vem na cabeça? Lusofonia. O óbvio, né? Que é nós estamos ligados a Portugal e Angola, Brasil e os demais países. Por acaso, os nossos colegas que também vão fazer parte, têm feito parte dessa série, estamos ligados não apenas pela língua, mas também pelos valores, princípios e crenças comuns que temos. Eu gostava de saber se, quando falamos de importância da lusofonia no direito, o que isso significa exatamente? Bom, lusofonia no direito. Já, eu acho que falar de lusofonia para mim é incontornável, não é? Porque, como já referi, a minha experiência pessoal
E não referi há pouco, mas a minha mãe, por exemplo, nasceu em Moçambique, portanto eu tenho este quase vínculo, esta relação umbilical com, é verdade, tem esta relação quase umbilical com a lusofonia e com os países membros da CPLP. Depois porque, como a Priscila disse e bem, de facto, dos países que integram a CPLP, aquilo que nos une vai muito para além da língua. Portanto, ou seja, a língua é de facto o nosso denominador comum, mas nós temos muitos elementos, muitos pontos de contacto, como a cultura, como o modo de viver, os valores, os princípios. Não é? A música, é muito curioso ver, por exemplo, eu sou um aficionado e gosto muito de música, é muito curioso ver, por exemplo, em Portugal, e no outro dia vi um documentário sobre isso, muito interessante, que falava precisamente a música de Portugal nos anos 60 ou 70, em que Zeca Afonso e Fausto são dois cantautores muito conhecidos dessa altura. Nós ouvimos aquelas músicas que eles tocavam e cantavam, muitas delas músicas tradicionais portuguesas, da Beira Baixa e de Trás-os-Montes, e os ritmos que se ouve, os ritmos de base, são ritmos africanos. Isto é interessantíssimo perceber que, de facto, a influência da lusofonia e da cultura tem expressão em muitas formas. E, portanto, no meu caso em concreto, no caso do direito, eu acho que não há razão nenhuma para que não se possa potenciar e explorar esse campo nos mesmos termos em que já os fazemos noutras áreas da nossa vida, digamos assim. Portanto, e dou um exemplo, por exemplo, em termos da academia, nós sabemos, por exemplo, que hoje em dia é muito comum vermos estudantes oriundos dos mais diversos países membros da CPLP, em Portugal, ou no Brasil, ou em Angola, até já acontece, ou em Moçambique, quer dizer, é muito frequente ver isso. E, portanto, esse potencial que a lusofonia pode dar e pode oferecer já tem expressão na academia. E, na minha opinião, não faz nenhum sentido que não possamos também retirar ilações dessas ligações, dessas sinergias, e aproveitá-las no campo do direito. E aí eu acho que acho que temos falhado um bocadinho. Ou seja, acho que podemos ir mais longe. Nomeadamente a questão dos protocolos entre as diferentes ordens dos advogados, que nós, e já vou entrando um bocadinho aqui na JALP, na associação a que eu presido, nós, por exemplo, tivemos uma reunião com o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados aqui em Portugal, e uma das questões que tivemos a oportunidade de lhe dar conta foi a necessidade de haver uma maior publicidade e uma maior divulgação relativamente a estes protocolos, que para nós não faz nenhum sentido que essa informação não esteja acessível a todos de uma forma perfeitamente clara e perfeitamente transparente. Portanto, eu acho que todos os advogados, independentemente da ordem a que pertençam, dentro da CPLP, devem e têm a obrigação e têm o dever de saber o que é que consta nesses protocolos. Portanto, eles deviam ser públicos, deviam estar plenamente acessíveis e nós trabalharemos para que isso assim seja. Outra questão que eu também coloquei, tive a oportunidade de colocar ao Sr. Bastonário, foi, para nós não faz sentido o protocolo, por exemplo, que existe reciprocidade entre Portugal e o Brasil, como sabemos, é um protocolo que funciona muito bem, porque permite com relativa facilidade que um advogado de qualquer uma destas jurisdições possa exercer na outra jurisdição com relativa facilidade, cumprindo um procedimento relativamente simples, burocrático, digamos assim, prega documentação, etc. E, curiosamente, Portugal e Brasil são das jurisdições da CPLP mais diferentes entre si, com maior distanciamento, entre aspas, do seu ordenamento jurídico. Ou seja, não estamos a falar de uma questão de falta de preparação técnica, de menor preparação técnica, de incapacidade da parte dos advogados em questão. Estamos a falar única e exclusivamente de proteccionismo e corporativismo. E temos que dizer as coisas pelos nomes. E eu consigo compreender, atenção, que, obviamente, temos que proteger e acautelar o acesso à profissão. Portanto, eu não ignoro isso. Pelo contrário, eu até conheço bem a realidade. No caso de Angola, conheço a realidade. Portanto, temos que preservar e salvaguardar o acesso à profissão, obviamente, desde logo dos nacionais do país em questão. Não é isso que está em causa. Até porque os protocolos podem ter múltiplas dimensões. Nós temos aquela, se calhar, mais visível, não é? O exercício da advocacia, mas os protocolos podem funcionar, por exemplo, ao nível da formação, a partilha de conhecimento,
de haver uma base de dados relativa, por exemplo, como já existe, a CPLP tem promovido, eu não vou fazer aqui publicidade, porque há várias, há umas privadas, outras mais públicas, mas, ou seja, pode, pode haver múltiplas dimensões que podem ser exploradas no âmbito destes protocolos. Por exemplo, ao nível da logística, é muito interessante ver os pormenores que determinado tipo de construção legislativa pode ter, nomeadamente num determinado país e no outro. Portanto, e quando eu falo aqui de CPLP, há que incluir também a região administrativa especial de Macau, que tem um relevo muito interessante, na minha opinião, porque nós sabemos do interesse da China, e não só, mas da China em particular, nos países de língua oficial portuguesa, nomeadamente os países africanos, onde tem havido um investimento muito significativo, quer em Angola, quer em Moçambique, por exemplo. E, portanto, este potencial da lusofonia, que tem expressão já em muitos setores de atividade e dos mais variados planos da nossa vida, na minha opinião, deve também ter expressão no direito e no exercício da nossa profissão. E acho que pode ser potenciado. E esse é um papel que nós, obviamente, com todas as limitações associadas, nós queremos, obviamente, promover e desenvolver. Ok. E eu sei também que o Francisco é o cofundador ou fundador da JPL, da JALP. Eu gostava que falasse um Exatamente. pouco, Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa. Eu gostava que falasse um pouco mais sobre isso, as associações internacionais. Sim. Sim, a JALP nasce, a JALP, Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa, nasce um bocadinho para dar resposta precisamente a isto, ou seja, servir como polo agregador dos advogados que trabalham nestas diferentes jurisdições e que têm gosto por contactar com diferentes ordenamentos, poderem, no fundo, ter uma base, um polo agregador. E, portanto, nós nascemos em setembro do ano passado. Temos tido um crescimento muito, muito entusiasmante e exponencial, de facto. Já temos mais de 150 associados em poucos meses e meses de pandemia. E tem sido, de facto, muito, muito gratificante. Portanto, um dos pilares que nós queríamos primar, né, na criação deste projeto era precisamente a diversidade da nossa base associativa, e temos conseguido fazer. Portanto, ou seja, nós queríamos que isto não fosse uma associação, digamos assim, de portugueses, advogados, a trabalhar aqui em Portugal. Não era isso. O objetivo era que fosse uma associação que congregasse precisamente advogados estabelecidos e inscritos em diferentes ordens, e temos conseguido isso. Portanto, isso está refletido não apenas nos órgãos sociais que integram a associação. Temos colegas que estão inscritos em Macau, temos uma colega santomense que trabalha no Banco Central, temos uma colega brasileira que, curiosamente, vive atualmente no Dubai e também pode exercer no estado de Nova Iorque. Portanto, temos uma diversidade muito grande de colegas e temos, felizmente, também tido a oportunidade de merecer a confiança, digamos assim, de um conjunto de associados que têm aderido a este projeto e que se revêem neste projeto, precisamente por ser um projeto inovador, virado para os jovens. E aqui o conceito de jovens, apesar de poder ser sempre discutível, quem é que é jovem e quem não é, mas nós definimos um critério, o critério são os 20 anos de cédula definitiva, portanto dá aqui até alguma margem, não é? E já estou a ver aqui algumas questões do que é preciso para participar na associação, teremos obviamente depois todo o gosto de partilhar também essa informação. Mas ainda voltando à questão da associação, outro pilar que para nós era essencial e que temos também promovido é a questão da partilha da formação e do conhecimento entre os associados. E nestes poucos meses de existência já tivemos a oportunidade de divulgar 2 conferências online, 2 ciclos de conferência online, um em dezembro, outro agora em janeiro, que aliás vai concluir, vai terminar amanhã. Portanto, amanhã temos a nossa última talk, a última conversa entre advogados que representam diferentes jurisdições,
Aliás, um dos colegas que participa também nesta iniciativa da Priscila, o Moses Kayaya, será presidente orador amanhã na conferência sobre insolvência e reestruturação de empresas, que é um tema muitíssimo atual em Angola, como sabemos, porque o pacote legislativo destinado a esta matéria acabou de ser aprovado, portanto, aguardamos a todo momento a publicação. E, portanto, aquilo que para nós era importante nestas iniciativas que estamos a desenvolver era precisamente fomentar a partilha de conhecimento entre os associados e entre a comunidade e com a comunidade jurídica em geral. Portanto, as nossas talks são livres, têm transmissão em direto na nossa página do Facebook, são totalmente gratuitas, portanto, qualquer pessoa pode, à hora, que são sempre à mesma hora, são às 15 horas de Portugal, portanto, 16 horas de Angola, qualquer pessoa pode portanto, visualizar essa conversa em direto na página do Facebook. E tem sido isto, já fizemos conferências sobre o jogo online, já fizemos conferências sobre arbitragem e resolução alternativa de litígios, vamos fazer agora esta sobre insolvência e reestruturação de empresas, já fizemos sobre direito de expor, também correu muito bem, temos um colega, o Egas Viegas de Angola, que também sei que está a dar cartas nessa área em Angola, ou seja, para nós isto significa o quê? Eu acredito muito quando as pessoas falam na economia digital e nas tecnologias. Eu acho que, para mim, a principal virtude das tecnologias é a universalização do acesso à informação. Ou seja, permitir que qualquer pessoa, esteja ela onde estiver, tenha ela muitos ou poucos recursos, mas com uma ligação à internet consegue aceder exatamente à mesma fonte, digamos assim, de informação que outra pessoa em qualquer outro lado do mundo. Independentemente de ter muitos ou baixos rendimentos, muitas ou poucas posses, é absolutamente, é exatamente igual. E, portanto, aquilo que nós queremos promover, obviamente, e até tentando aproveitar um bocadinho esta altura que estamos a viver, que é uma altura muito difícil, dramática. Em Portugal estamos com números verdadeiramente assustadores, como sabemos, mas tentando olhar um bocadinho aqui para o copo meio cheio e tentar aproveitar o facto das pessoas estarem, na maioria dos casos, confinadas hoje em dia e poderem, se calhar, ter mais disponibilidade e mais tempo para dispensarem um bocadinho, aí está, do seu tempo para assistirem às nossas conversas. Excelente, muito bom. Mas voltando ainda ao nosso tema, sobre o Francisco falou sobre a importância dos protocolos de cooperação. Na sua perspectiva, quais seriam os elementos que deveriam compor ou integrar estes protocolos de cooperação entre os países membros da CPLP, para que houvesse mais inclusão de jovens advogados e não só, em geral? Sim. Eu, na minha opinião, como já disse, os protocolos devem essencialmente focar-se no acesso à formação. Portanto, promover a partilha de formação e de conhecimento. E há muitas formas de o fazer. Nós também estamos a fazer à nossa medida, digamos assim, mas eu dou 2 ou 3 exemplos que eu acho que se podiam fazer e aproveitar. Acesso à profissão, saídas profissionais, permitir, por exemplo, que uma maior ligação à comunidade jurídica, nomeadamente às sociedades de advogados, que nós sabemos que há muitas sociedades de advogados que têm presença nos PALOP e na CPLP em geral, têm dimensão internacional. Eu acho que isso é um fator absolutamente essencial, haver uma ligação a essas sociedades que permitam, por exemplo, acesso a estágios de verão, acesso a estágios profissionais, um primeiro contacto com a profissão. Acho que isso seria extraordinariamente fácil de fazer, porque as sociedades estão ávidas de permitir essa circunstância. Porquê? Porque muitas vezes nem sequer conseguem identificar quem são, aí está, a nova geração talentosa de advogados que está a surgir, como é o caso da Priscila e outros advogados, porque não têm conhecimento dessa realidade. E para eles seria uma excelente oportunidade se alguém lhes pudesse fazer a ponte entre estas pessoas capacitadas, bem formadas, que serão seguramente uma mais-valia, e essas sociedades que estão neste momento disponíveis para permitir a integração dessas mesmas pessoas na sua organização. E a Ordem dos Advogados, na minha opinião, deve e tem a obrigação de fomentar isso. Eu não vejo porque é que não pode fazer. Existe aqui quase um tabu em relação
das ordens em ligação, relativamente às sociedades de advogados. As sociedades de advogados são um ente absolutamente fundamental no exercício da profissão, quer queiramos, quer não. Portanto, a advocacia, tal como a conhecemos hoje, não é exercida só a título individual. Portanto, não há os advogados só de prática individual e os advogados só de sociedades ou os advogados até de contexto empresarial. Todos eles são advogados, todos eles contribuem nos mesmos termos. Portanto, não há nem sequer há diferenças no pagamento das cotas, como sabemos, não é? Portanto, o que eu quero dizer com isto é que a Ordem, na minha opinião, podia ter um papel a esse nível, podia fomentar essa ligação mais, digamos assim, com um maior relevo aos agentes e aos intervenientes na comunidade jurídica, nomeadamente as sociedades e os colegas que estão à procura de um contacto profissional. Esse é um exemplo que eu dou. Outro exemplo, ao nível da formação, cursos, sejam eles cursos avançados, sejam pós-graduações, sejam mestrados, acho que as ordens dos advogados podiam contribuir para permitir o acesso a bolsas de estudo a colegas que muitas vezes com dificuldades económicas, num contexto socioeconómico difícil, não conseguem suportar os custos associados a essa formação. Não vejo porque é que isso não pode acontecer. Sabemos que normalmente esse papel tem sido arredado, digamos assim, das ordens. As ordens de advogados têm todo o interesse em formar os seus colegas e permitir que eles possam, obviamente, apetrechar da melhor forma para poderem se ingrar na sua profissão. Portanto, e nós sabemos que as ordens já têm as suas agendas, digamos assim, as suas ações de formação. Só que, infelizmente, e eu falo também por mim, eu conheço muitos colegas que também estão na mesma realidade, que não se revêem nessas ações de formação e temos que ser o mais claros possíveis em relação a isso, porque o mundo está a mudar. Os advogados hoje em dia, eu vou dar um exemplo, nós temos 18 comissões especializadas na JAL. Basicamente são comissões que nós criamos, tem um conjunto de advogados que se dedicam a uma determinada área do direito. Parece muito, e é, 18 comissões, de facto, mas é fruto da vontade dos nossos associados. E uma das comissões que despertado maior interesse junto dos nossos associados é a Comissão de Direito Digital, porque os advogados hoje em dia, os jovens advogados, querem trabalhar com o direito digital, com estas novas tecnologias, que está na moda, não é? Portanto, a Ordem não se deve aliar desta realidade, porque os jovens advogados são a maioria dos advogados. Nós temos 33 mil advogados em Portugal, neste momento, à volta disso, e desses 33 mil, uma grande percentagem são advogados com menos de 35 anos, eu diria quase metade. Ou seja, esses advogados devem não só estar representados na entidade, na associação que formalmente os representa, não é? Que é a Ordem dos Advogados, como devem também ter um papel ativo e decisivo naquilo que é ali, digamos assim, decidido. Muito interessante. Muito interessante mesmo. E qual tem sido o seu contributo, ou o contributo da vossa associação ou dos advogados da vossa época, junto da ordem? Qual tem sido o vosso contributo? Bom, como é que têm feito isso para influenciar a nós ordem estamos, dos advogados? nós somos ainda um bebê, não é? Nós somos um bebê ainda pequenino que está a dar os primeiros passos e, portanto, digamos que o nosso contributo ainda é diminuto. Mas queremos contribuir e temos feito a nossa medida e vamos seguramente ajudar a que se possam discutir estes temas sem tabus e sem receios, porque existe aquilo que eu acredito muito nisto, eu acho que muitas vezes o estigma ou o preconceito existe por desinformação, por ignorância, porque na verdade se as pessoas tiverem acesso à informação e perceberem de facto o que é que está em causa, esse preconceito deixa de existir. Portanto, existe aqui algum preconceito, muitas vezes que eu acho que vai buscar um bocadinho aqui, existe aqui esta ideia de que é um ataque muitas vezes à soberania dos próprios países e depois acaba por haver aqui quase um retalhamento, um fechamento
numa lógica corporativista, que é o que é, muitas vezes até compreensível, não estou a dizer que não, mas que, na minha opinião, é prejudicial. Por exemplo, o protocolo entre Moçambique e Portugal, que, como sabemos, foi resolvido, foi denunciado e já não está neste momento em vigor. Para mim é uma pena, porque de facto eu acho que teríamos todos muito a ganhar, não apenas nós, e quando eu falo nós, advogados inscritos aqui em Portugal, mas também de outras jurisdições, Angola, por exemplo. Isso acontece, por exemplo, no mundo académico, há bocado falei disso. Há vários colegas, por exemplo, que eu sei que se licenciaram na Faculdade da Universidade Agostinho Neto em Angola e que estão a fazer mestrados na Mondlane em Maputo. E isto é que é interessante. Portanto, esta cooperação que existe no mundo académico, eu acho que tem que existir também na nossa profissão, aí está, sem preconceitos, sem receios de que uns vão tirar o lugar aos outros. Obviamente temos que cuidar e salvaguardar, como eu disse, o acesso à profissão, não é isso que está em causa. E, por exemplo, estabelecendo cotas. Agora, eventualmente, olhando para caso a caso, olhando, por exemplo, para jurisdições que estão ainda numa fase, se calhar, uma fase de evolução mais inicial. Portanto, temos que, obviamente, salvaguardar e acautelar essas particularidades. Mas falando, esclarecendo e olhando e percebendo o que está a passar em cada uma dessas jurisdições, acho que temos, obviamente, todos muito a ganhar, porque para mim, e que falo aqui em nome pessoal e em nome também do presidente da associação a que presida, a JALP, eu acho que é um grande manancial de oportunidades a todos os níveis e acreditamos muito nisso. Ok, muito bom. E quando é que surgiu essa ideia para a criação da Associação Internacional de Jovens Advogados? Bom, isto é um projeto que já está, digamos assim, a marinar há alguns anos. Simplesmente as coisas às vezes, o timing em que surgem, às vezes não é muito explicável. Quando nós temos provavelmente disponibilidade emocional, disponibilidade de tempo e também um conjunto de colegas que estão na mesma fase, digamos assim, com a mesma disponibilidade e com o mesmo empenho. Portanto, obviamente isto não é um projeto só meu, é um projeto de mais pessoas. No meu caso em concreto, nós somos 5 membros na direção e 2 deles estão muito envolvidos diretamente comigo neste projeto desde o início. Portanto, basicamente nós fomos falando já há algum tempo para cá nesta possibilidade. Olhámos para o mercado e vimos que já existiam de facto outras associações, mas que em nosso entender não representavam de uma forma conveniente os jovens advogados, no contexto lusófono, e portanto pareceu-nos que havia aqui uma oportunidade e um espaço para a JALP. E de facto a realidade tem-nos dado razão, porque temos de facto, como disse, mais de 150 associados, queremos crescer, e atenção, queremos crescer, mas de uma forma sustentável, não queremos crescer numericamente sem o suporte da vida. Por isso é que, para nós, não faz sentido que esse crescimento, por exemplo, não tenha repercussão em futuras delegações regionais em cada um destes países. Nós vamos avançar para aí. A que está neste momento mais adiantada é a nossa delegação do Brasil. Se tudo correr bem, isso seria para mim um orgulho pessoal se conseguíssemos ter a Associação Nacional do Brasil constituída e pronta a funcionar até final de março de 2021. E seguidamente queremos abrir em Luanda, portanto já temos em Angola, portanto já temos a ideia de no segundo semestre, precisamente o segundo, é muito interessante porque Angola, não sei se é possível saber, mas será o próximo país a presidir a CPLP, depois de Cabo Verde. E a cerimónia de passagem de presidência, portanto de testemunho, será salvo erro em junho ou julho de 2021, em Luanda. Portanto, para mim também seria um marco, obviamente, muito importante para ter a nossa associação representada em Angola nessa altura. E atenção, isto é um ponto importante. As nossas delegações não são meras representações da JALP, digamos assim, Sim, são Associação independentes. Internacional.
São associações independentes, constituídas por associados do país em causa, porque nós entendemos que isto não é um projeto, digamos assim, só nosso. Isto é um projeto, obviamente, que deve envolver toda a comunidade jurídica de cada país, e eu acho que a melhor forma de o fazermos é, usando aqui uma expressão angolana, não é? Empoderar os, os advogados locais e os jovens advogados locais. Eu também li que a vossa associação tem como objetivo a defesa, integração e defesa dos advogados. Não sei se estou enganada. Como é que pretendem fazer isso? Defender os advogados localmente? Como é que pretendem fazer isso? Variedíssimas formas, não só das que já falei, mas posso também adiantar um tema em particular onde também quisemos ser ouvidos. Por exemplo, em Portugal existe neste momento uma grande discussão à volta da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Basicamente, estamos a falar do regime previdencial dos advogados, que é o único regime, digamos assim, autónomo que está individualizado face à segurança social. Portanto, tem um regime próprio, onde os advogados contribuem com um determinado valor e depois receberão uma pensão assim que se reformarem. E nós, em Portugal existe, não vou entrar aqui em grande detalhe, porque acho que provavelmente não será muito interessante, mas em Portugal existe uma discussão muito grande que foi agora adensada com a situação de pandemia. Muitos colegas, especialmente colegas que trabalham em prática individual, não tinham capacidade para suportar a contribuição para as SPAs. Simplesmente porque os tribunais estavam fechados, as repartições de finanças fechadas, as conservatórias encerradas, e, portanto, no fundo, estavam privados de exercer a sua atividade profissional e, portanto, não oferiam qualquer rendimento. O que acontece é que, independentemente disso, eram obrigados a realizar a sua contribuição para a SPAs num valor fixo, num valor que não tem não tem em conta a condição socioeconómica do advogado, não tem em conta os anos de célula, não tem em conta a sua senioridade. A partir do terceiro ano civil, qualquer advogado em Portugal paga exatamente o mesmo, independentemente de receber o mesmo ou 10 vezes mais. Paga exatamente o mesmo para a SPAs. E, obviamente, isso gerou situações dramáticas para alguns colegas, porque, nomeadamente, não puderam aceder aos apoios que o Estado concedeu aos restantes trabalhadores independentes. Portanto, ficaram completamente desprotegidos. E o que aconteceu foi que a Assembleia da República, em Portugal, suscitou esta discussão e a eventual possibilidade de integração da SPAs no regime da Segurança Social e a GEL, que não foi inicialmente tida em conta, porque quando esta iniciativa legislativa surgiu, nós não existíamos, não estávamos ainda constituídos, mas assim que soubemos, pedimos para ser ouvidos e fomos incluídos na comissão que está neste momento a discutir a eventual alteração ao regime da SPAs. Isto para lhe dar um exemplo, portanto, uma forma de queremos ajudar e salvaguardar o interesse não só dos nossos associados, mas dos advogados em geral. E nós temos algumas ideias também inovadoras nesse campo, portanto, ou seja, nós queremos ir um bocadinho mais além do que aquilo que temos ouvido, porque eu acho que pensar nesta problemática em concreto, acho que se vamos eventualmente até pensar num modelo alternativo, não é? Num modelo que possa funcionar de uma forma diferente como tem acontecido, acho que devemos se calhar pensar desde os alicerces até ao telhado, não é? Devemos pensar no modelo de uma forma transversal. Ok. O Jorge pergunta, o que é preciso para participar da associação? Muito fácil, muito fácil. Nós temos um site já disponível e que é um site temporário. O nosso site oficial irá para o ar no dia 1 de fevereiro, portanto fica já aqui essa promessa. No dia 1 de fevereiro teremos o nosso site, digamos assim, em full time. Portanto, nós temos 3 categorias de associados: os associados efetivos, os associados coletivos e os associados honorários. Os associados efetivos são advogados, seja eles em prática individual ou em sociedade. Os associados coletivos são, por exemplo, as sociedades de advogados, mas também admitimos empresas. E os honorários são advogados que já não cumprem o critério dos 20 anos de cédula definitiva, como referi há pouco,
mas que pelo desempenho da sua profissão e a notoriedade com que o fizeram e o relevo justificam que sejam nossos associados. No que toca aos associados efetivos, que são a maioria, como referi, portanto, temos a limitação dos 20 anos de cédula, podem ser advogados estagiários ou advogados, Quantos anos de digamos cédula, assim, desculpa? diga? 20 anos de cédula. Não percebi. Até o limite de 20 anos de cédula definitiva. Portanto, até o limite de 20 anos, qualquer advogado pode se inscrever na JALP. Ok. E temos depois uma diferença no valor da cota dos estagiários, que é 20 euros, e advogado, portanto, sem ser estagiário, advogado pleno, em pleno exercício da profissão, que são 40 euros anuais. Isto é um valor anual. Ok. O que é que vai acontecer? Assim que tivermos também as associações representadas em cada um dos países, nós vamos fazer aqui alguns ajustamentos. Desde logo, à moeda local, como sabemos, é diferente, mas também, eventualmente, um ajustamento em função dos prazos de pagamento. Por exemplo, os colegas brasileiros não gostam de pagar a anuidade logo por inteiro. Portanto, e provavelmente vamos ter um faseamento semestral quando, no caso do pagamento das cotas para a Associação Brasileira. Portanto, vamos ser sensíveis a isso, quer dizer, e como disse há pouco, portanto, nós, as associações, nossas representações locais são associações constituídas por advogados locais e, portanto, obviamente, seremos sensíveis a essas mesmas realidades. Ok, muito bom. Aqui tem uma pergunta do Massaf, desculpa, que diz: quais são as penalizações para um advogado que não paga mensalidade da ordem? Eventualmente por não ter receitas. No caso de Portugal, qual é a vossa As realidade? cotas de assim, eu não represento a Ordem dos Advogados, portanto não estou em condições de confirmar exatamente quais são as consequências. Assim, o que eu acho que pode acontecer, se não houver a regularização das cotas, é desde logo juros de mora, portanto, ser-lhe aplicado juros de mora, e depois imagino eu que se não tiver, acho que são três cotas em atraso, pode haver a aplicação de sanções no âmbito de um processo disciplinar. Agora não sei exatamente que tipo de sanções. Portanto, mas normalmente as cotas da ordem não é um grande problema, porque as cotas, pelo menos aqui em Portugal, as cotas da ordem são num valor bastante residual, por exemplo, quando comparado há pouco, quando eu falava das contribuições para o SPAS, que são 250 euros, portanto as cotas da ordem não à volta dos 38, 40 euros no máximo. Ok. E, portanto, estamos a falar de um valor muito diferente, não é? O que acontece muitas vezes é incapacidade e impossibilidade de cumprir com o pagamento das contribuições para o SPAS. E sim, é dramático. Ele pergunta no caso de advogados que não tenham receita. Como é que. Não existe, não existe. Tanto quanto sei, não existe qualquer diferenciação. Não existe. Não existe. Ok. Nós Ok. somos profissionais laborais Sim. e o que acontece, esse é que é um ponto. E esse é um ponto interessante, porque eu acho que, aí está, um advogado hoje em dia, temos muitas realidades dentro do mesmo saco. Eu já falei, já abordei um bocadinho este assunto, não é? Um advogado, por exemplo, em contexto empresarial, como eu sei que é o caso da Priscila, é totalmente diferente de um advogado que trabalha em prática individual. Quer dizer, não tem nada a ver, são realidades absolutamente distintas. No caso da Priscila, Distintas. o normal será ter, por exemplo, um contrato de trabalho, como acontece aqui em Portugal, os in-house, os vulgo in-house counsel, não é? A maioria deles tem contrato de trabalho e portanto, tendo um contrato de trabalho, tem um regime laboral, laborístico absolutamente diferente de um profissional independente que no fundo, emite recibos aqui em Portugal, recibos verdes, em função do seu rendimento. Portanto, ou seja, estamos a falar de realidades completamente diferentes. E este é que é um ponto interessante, é que a advocacia, hoje em dia, pode ser exercida de formas muito diferentes. E, portanto, aquilo que se calhar as preocupações de um advogado em prática individual não são as mesmas, portanto, de um advogado em contexto empresarial. Um advogado em contexto empresarial, na minha opinião, é aquele que, apesar de estar bastante protegido, porque tem um contrato de trabalho e, por exemplo, um contexto institucional que o protege, mas não tem tem uma ausência total de representação. Nós, por exemplo, na JALP, também admitimos advogados que estão integrados dentro da empresa. Não temos qualquer limitação nem discriminação a esse respeito. Para lhe dar aqui um exemplo. E ele perguntou: então é obrigatório os advogados estarem inscritos na ordem para poderem advogar?
Porque, por exemplo, em Angola, os engenheiros, para exercerem, não têm essa necessidade. Ah, Massaf, ou Massaf. No caso de Angola, por exemplo, é obrigatório que para exercer a advocacia esteja necessariamente inscrito na Ordem dos Advogados. Eu penso que o mesmo se aplica a Portugal, o mesmo se aplica a Moçambique, Brasil, Sim, sim, sim. entre outros. É obrigatório, obrigatório mesmo. Se não tiver Sim, não há inscrito na nenhuma Ordem dos dúvida em Advogados, relação a isso. sim, sim, é mesmo obrigatório. Deve estar inscrito na Ordem dos É preciso duas Advogados. coisas, inscrição e cédula ativa. E cédula ativa, isso é importante. Exatamente, exatamente, exatamente. Porque mesmo existem aquelas pessoas que dizem pronto, são advogados, mas obrigada, desculpa. Por exemplo, aquelas pessoas que dizem, olha, eu sou advogada e tal. Sim, mas tenha inscrito, tem o exercício, digamos, suspenso, por alguma razão qualquer, está suspenso, e também não paga as cotas. Esse, por exemplo, não consegue também votar e eleger. Agora aqui em Angola fala-se muito atualmente das listas A e B que estão a concorrer, e está a ser um exercício muito, muito interessante de se ver. O Jorge Eu concordou. ainda bem com isso, ó, Priscila. É verdade, eu tenho assistido de facto a vitalidade com que se tem disputado o ato eleitoral. E isso é um sinal muito positivo. E É precisamente vai ao mesmo. encontro daquilo que eu estava a falar. É mesmo. E os membros dessas listas, que eu conheço alguns deles, são precisamente advogados na casa dos 37, 38, 39 anos. Portanto, estamos a falar de jovens advogados. Sim, sim. É exatamente isso. O Jorge concorda dizendo sim, no Brasil é obrigatório. É obrigatório a inscrição, é obrigatória a inscrição dos advogados na ordem, que é na ordem dos advogados do Brasil. Eu gostava agora pronto, já estamos na reta final do nosso encontro. Eu gostava de que o Francisco partilhasse aqui alguns valores. Só um minuto, estou a ver aqui uma pergunta. Olá, Priscila. Até que ponto é que eu, como advogado estagiário, posso prestar consultoria? É uma dúvida que tenho e gostaria de saber, pois sei que a Ordem dos Advogados impõe algumas limitações. Obrigada. O que é que acha disso, Francisco? Isso tudo depende, desde logo, da jurisdição que estamos a falar, não é? Portanto, pode haver diferenças de ordenamento jurídico para ordenamento jurídico. Eu não quero estar aqui a generalizar, podendo cometer algum erro. Mas a ideia que eu Uhum. tenho é que a limitação que existe, pelo menos existia aqui em Portugal, é, de advogado estagiário para advogado, digamos assim, no pleno exercício da sua profissão, tinha a ver com a causa em concreto. Ou seja, o advogado estagiário estava limitado de poder patrocinar determinado tipo de causas, porque se entendia que já exigia um determinado tipo de experiência associada a esse mesmo exercício. Agora, em consultoria, eu tenho ideia de não tenho ideia de haver nenhuma limitação. Porque, na verdade, a consultoria, quer dizer, é difícil haver alguma limitação, não é? Como é que nós poderíamos, de alguma forma, limitar ou controlar que determinado tipo de ato próprio de advogado, no caso concreto de consultoria jurídica, fosse exercido por um colega estagiário ou por um colega que já não é estagiário. Eu tenho alguma dificuldade em ver como é que poderia haver esse tipo de controle. Uhum. Agora, o que eu acho que é importante é que o estágio, eu considero que o estágio é muito importante. Acho que o estágio deve ser o mais diversificado possível. É aquilo que eu aconselho sempre aos estagiários com quem vou lidando, até aqui na AVM. Também integra aqui o departamento de recrutamento e faço por isso, precisamente porque eu acho que muitas vezes nós temos uma determinada ideia pré-concebida, que vem da faculdade, por exemplo, uma determinada área do direito. Eu não gosto de público, ou eu não gosto de contencioso, ou eu não gosto de laboral, ou eu não gosto de, enfim. E depois, na verdade, quando contactamos com essa realidade, de facto até ficamos surpreendidos. Isso já me aconteceu, por exemplo.
Eu inicialmente determinado tipo de áreas que achei que não iria gostar e outras que até, por exemplo, em concreto, por exemplo, o direito penal. Eu gostava muito de direito penal na faculdade e processo penal, foram cadeiras que eu gostei imenso e hoje em dia praticamente não trabalho com direito penal. Trabalho muito com direito privado, direito societário, direito empresarial. Isto para dar um exemplo, ou seja, às vezes nós temos uma determinada ideia que vamos gostar muito de uma área, determinada área jurídica e depois somos surpreendidos. E é muito importante também, e eu defendo isso, acho que hoje em dia existe o culto da massificação da, da, dos mestrados, das pós-graduações e dos doutoramentos. Eu não quero terminar como comecei, sendo crítico, mas eu acho que, na minha opinião, acho que é um absurdo fazerem-se, não digo em todos os casos, atenção, obviamente, que quem siga a carreira académica pode fazer sentido, mas, por exemplo, vejo às vezes colegas com 20 e poucos anos, 25, 26 anos, a fazer doutoramentos. E eu, com todo o respeito, eu acho que é impossível alguém, aos 25 ou aos 26 anos, ter experiência pessoal e profissional necessárias para poder, com, com propriedade, e com a necessária consolidação de conhecimentos que a própria experiência traz, porque evidentemente nós não pensamos se calhar da mesma forma aos 18 ou aos 23 do que aos 35, portanto vamos obviamente consolidando a nossa forma de pensar e e até a nossa personalidade, digamos assim, e portanto faz-me alguma confusão este culto que existe hoje em dia de excessiva formação, às vezes, sem ter conhecimento da experiência prática. Ou seja, fazer pós-graduações e mestrados por fazer, obviamente são importantes, eu não estou a dizer que não são, e melhoram de facto o currículo, mas é preciso ter alguma calma também. É preciso perceber se aquilo de facto nos vai trazer alguma melhoria significativa à forma como nós exercemos a nossa atividade e a nossa profissão. Porque, obviamente, o conhecimento não ocupa lugar, mas podemos investir 1.500 euros, ou às vezes bem mais, como eu vejo LLMs em Londres a custar 10 e 15 mil euros, se podemos investir um valor muito significativo em algo que de facto faça a diferença e que nos traga valor, acho que é importante fazê-lo. Muito interessante, muito bom. Muito boa partilha. Francisco, agora em gesto de, pronto, conclusão, eu gostava que partilhasse conosco. Aqui muitas questões hoje, hein? Antes de terminarmos, aqui uma questão de Erivaldo Natalício que diz: a formação da advocacia feita em Angola é válida em outras partes do mundo? Visto que os protocolos jurídicos, os direitos penais, as normas e as leis que regem o país são diferentes. Ok? A formação da advocacia feita em Angola é válida em outros países do mundo? Não Já sei se falamos. percebi bem a A questão, questão, né? A formação mas da eu acho que advocacia feita em Angola é eu válida em acho que outros é países do assim, mundo? não é diferente, não é? Obviamente, portanto, o colega, como já falámos, portanto, existem restrições no acesso à profissão e no exercício da profissão, portanto, e obviamente um colega que esteja habilitado a exercer advocacia num determinado país pode fazê-lo nesse país. Portanto, não, e o exercício dessa mesma advocacia à partida, a não ser que estejamos a falar, e isso às vezes acontece, num caso transnacional, não é? Que envolva várias jurisdições ao mesmo tempo, e nós, por exemplo, aqui no escritório temos muitas situações destas, muitos investimentos que são feitos por parte de estrangeiros, e portanto temos que dar o apoio não apenas na jurisdição de chegada, digamos assim, mas também na jurisdição de partida, e portanto mas aí está, à partida, um advogado qualificado e apto a exercer a profissão nesse país, obviamente só pode aconselhar juridicamente o cliente nessa jurisdição. Exatamente. Francisco, já agora estamos na reta final. Eu gostava que partilhasse alguns valores e princípios que nortearam não só a sua formação, como também a sua primeira experiência de emprego
sim, a primeira experiência de emprego, os primeiros passos que deu da advocacia, partilhando aqui com os mais, menos experientes e quem está a começar agora a carreira na advocacia. Bom, partilhar alguns valores e princípios. Eu acho que, acima de tudo, eu, se calhar vou terminar como comecei. Eu comecei por dizer que eu sinto-me um privilegiado porque eu adoro o que faço, portanto, e gosto mesmo do que faço. E, portanto, não trocava, costumo dizer que não trocava nada do que tenho hoje em dia por nada deste mundo, digamos assim. Eu acho que o meu conselho, o conselho que eu posso dar é tentem perceber aquilo que mais gostam de fazer e invistam o vosso tempo e o vosso esforço e o vosso empenho nisso. Isso é o que eu recomendo. Independentemente do caminho parecer difícil e, obviamente, muitas vezes nós nem sequer sabemos naquele momento, temos dúvidas, é normal, principalmente no início da profissão. E isto vai um bocadinho também ao encontro, ou seja, acho que as pessoas devem procurar, muitas vezes, ter umas experiências profissionais diversificadas. Eu vou dar o meu exemplo. Eu já trabalhei numa empresa, já fui advogado de uma empresa durante algum tempo. Já fui advogado numa sociedade de advogados onde eram 3 sócios, portanto, uma sociedade de advogados muito pequena em Lisboa. E hoje em dia trabalho num escritório que tem 40, 50 advogados espalhados por 3 jurisdições. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que já passei por diferentes realidades. Isso só me ajudou, só me enriqueceu, porque eu consegui aprender com todas elas, desde logo, porque aí está, os problemas que se vivem numa cidade se calhar mais pequena são bastante minimizados num escritório maior e vice-versa também. E a realidade, por exemplo, a experiência que tive em contexto empresarial foi muito positivo. Porquê? Porque nós, nesse caso, e a Priscila sabe, o cliente está ali ao sair da porta. O cliente não está do outro lado da linha telefónica ou na caixa de correio do outro lado. O cliente abre a porta e entra, digamos assim, com a porta adentro, com a questão, com a dúvida que tem, etc. E isso é muito positivo. Porquê? Porque nos obriga a ter capacidade de gestão e de expectativas, desde logo, e arcabouço. Com isto, o que é que eu quero dizer? Ter a capacidade para responder na hora. Muitas vezes a resposta que vamos dar não é que a pessoa que está do outro lado, o nosso interlocutor, quer ouvir, mas é a resposta adequada. Diz assim, olha, lamento imenso, mas eu neste momento não consigo dar a informação que me pediu, porque preciso de tempo a pensar. E isto, já agora, sem querer amassar as pessoas que nos estão a ouvir, eu acho que também é muito importante hoje em dia, porque nós vivemos numa sociedade onde tudo é imediato, não é? Um colega no outro dia dizia uma coisa que é exatamente assim, hoje em dia o cliente manda um e-mail, se nós não respondemos passado uma hora, ele está a ligar-nos, se nós não atendemos a chamada, ele está-nos a mandar um WhatsApp a seguir a dizer porque é que não me respondeste, eu já te mandei um e-mail. Sim, sim. E isto é mesmo assim, mas nós temos que muitas vezes educar os nossos clientes, e é para o bem deles que o estamos a fazer, quando nós dizemos, olha, eu lamento imenso, mas aquilo que me pediu, exige tempo, eu preciso de tempo a pensar para dar uma resposta conveniente, a não ser que queira uma resposta em cima do joelho e depois assumo o risco, evidentemente, não é? Ou seja, é muito importante nós disciplinarmos o cliente que está do outro lado, e às vezes não é fácil. Esta capacidade de gestão de expectativas é muito importante, especialmente num mundo onde acelerado e onde as pessoas estão ao alcance de uma mensagem do WhatsApp, mas a densidade e a complexidade dos problemas não se compadece com este imediatismo, digamos assim. Muito bom. Obrigada, Francisco, mais uma vez. Olha, tem aqui um último contributo que diz, do Massaf, que diz: deveria ser permitido pessoas que não sejam advogados serem sócios de escritórios de advogados. Talvez isso se refletiria em investimento em formação e capacitação para advogados do escritório e mais lucros para todos. Eu realmente concordo. Essa discussão, por acaso, já teve muito em voga. Seria mesmo interessante partilhar escritório. É É uma pertinente, questão muito interessante, muito interessante. que está
na ordem do dia, digamos assim, a multidisciplinariedade das sociedades de advogados, ou seja, a possibilidade das sociedades serem integradas por profissionais que não apenas advogados, que neste momento hoje em dia não é possível, é um tema que está na ordem do dia e que, tanto quanto sei, brevemente haverá uma iniciativa legislativa, pelo menos aqui em Portugal, para permitir que isso seja possível. Eu vou ser muito, muito sincero e muito honesto e muito franco, que é, eu acho que isso tem vantagens e desvantagens. E vou explicar porquê. Vantagens, porque, desde logo, porque isso já acontece hoje em dia. Uma sociedade de advogados tem necessariamente colegas que trabalham no departamento financeiro, colegas que trabalham no secretariado, colegas que muitas vezes responsáveis pela gestão da área do marketing e comunicação. Também é outra coisa que, na minha opinião, também devia mudar, ou esta coisa que, este espartilho em que as sociedades de advogados e os advogados em geral vivem em relação ao marketing é uma coisa que para mim não tem sentido nenhum. Quer dizer, temos que aceitar que a advocacia, obviamente com todas as suas especificidades, mas é uma atividade como qualquer outra, que se não se puder, os advogados não se puderem promover, pelo amor de Deus, esta coisa de um advogado entregar o cartão e disso funcionar ou ter a placa à porta do seu escritório, quer dizer, isso é do século passado, não é? Portanto, temos que nos atualizar, evidentemente. Mas respondendo à questão da multidisciplinariedade, ou seja, hoje em dia já existem muitos profissionais que trabalham, que não são advogados, que trabalham em sociedades de advogados, portanto, isso até já acontece de alguma forma. A questão é se deve ou não, a questão é se deve ou não, se devemos abrir a porta a que essa realidade, no fundo, se generalize. Por exemplo, em Espanha já acontece e em Portugal tem-se falado muito sobre isso. Eu acho que há vantagens e desvantagens. Porquê? E vou dar este exemplo. Vejamos o exemplo das auditoras e das consultoras, que muitas vezes, como sabemos, integram tudo. A consultoria, a auditoria, etc. Nós temos visto, e atenção, não estou aqui a fazer nenhum tipo de juízo de valor às consultoras e às auditoras, mas a verdade tem-nos dito, por exemplo, aqui em Portugal, e não só, muitos dos escândalos que têm acontecido, muitas vezes, aquela Chinese walls, não é? Que deveria haver aquela divisão clara entre o que é consultoria e auditoria, muitas vezes não acontece. E eu tenho algum receio que, abrindo a porta às sociedades de advogados, a profissionais de outras áreas, se perca um bocadinho essas tais Chinese walls. E com isto o que é que eu quero dizer? Que nós, advogados, temos desde logo uma responsabilidade acrescida em termos de sigilo profissional, porque não podemos, estamos obrigados a reservar a questão do sigilo, não apenas em relação aos nossos clientes e a terceiros, mas também aos restantes profissionais que trabalham no próprio escritório. Atividade. É da responsabilidade do advogado, por exemplo, se tiver documentação confidencial, preservar essa documentação para evitar, por exemplo, a senhora da limpeza, com todo o respeito, que vai exercer aqui a sua atividade, quer lá saber daqueles documentos, mas o advogado tem a obrigação de guardar essa documentação. Uhum. E não é de menos importância. Não é de menos importância. Portanto, o que eu quero dizer com isto? Não estou seguro de que a multidisciplinariedade, abrindo a porta de uma forma escancarada, resolva esta questão, ou que esta questão possa ser posta em causa, abrindo precisamente essa porta. A fazê-lo, acho que deve ser com regras, mas regras muito limitadas e muito claras para toda a gente, para que depois não exista este tipo de situações. Exatamente. Concordo plenamente. Olha, está aqui o Irineu a perguntar que conselhos, Francisco pode partilhar connosco, para jovens advogados provenientes de Angola, sim, em Portugal. Que conselhos? Conselhos para jovens advogados. Desde logo inscreverem-se na JALP. É o conselho que eu dou. Já agora vou também, isto é jovens advogados ou até recém-licenciados. Nós estamos e faço esse convite, obviamente, a todos que nos estão a ouvir, nós estamos neste momento a integrar uma comissão que está a atribuir bolsas de estudo para uma formação avançada da Almedina sobre arbitragem. Arbitragem internacional. Exatamente, arbitragem internacional lusófona. Portanto, quem tiver interesse por este.
por esta área pode apresentar a sua candidatura enviando um e-mail para o e-mail geral da JALP e, portanto, isto vai precisamente ao encontro daquilo que eu estava a dizer, ou seja, esta democratização e universalização do acesso à formação, com um simples acesso à internet. Esse curso será todo ele ministrado online, remotamente, não implica nem deslocações para Portugal ou para qualquer outro país. Portanto, aí está, temos que também ver alguma coisa de positivo neste contexto adverso que estamos todos a viver. Portanto, conselhos que eu dou, acima de tudo, que obviamente possam se apetrechar da melhor forma e escolher as áreas com que queiram trabalhar da melhor forma, procurem ter uma experiência diversificada, como referi, e sei que o desejo de muitos jovens advogados, sejam eles angolanos ou de outros países africanos de língua portuguesa, é regressarem ao seu país e, portanto, que regressem ao país de onde são naturais, que é o normal, muitas vezes acontecer, procurando contribuir também para a evolução e para o desenvolvimento do próprio país. E isso é que eu acho que tem sido de realçar, que esta nova geração, e que eu volto a reforçar, a nova geração de jovens advogados talentosos que Angola tem, possa de facto contribuir para um novo paradigma da realidade jurídica, da advocacia e, acima de tudo, para contribuir para o desenvolvimento do próprio país. Muito bem. Obrigada, Jorge. Obrigada, Francisco, desculpa. Aqui eu vou também concluir com o seguinte. É recomendável a conciliação de ciências exatas ao direito, ter uma experiência diversificada e é importante fazer um exercício de autocrítica e de autoavaliação na escolha da profissão. E também no sentido patriótico, contribuir para um novo paradigma. É com essas palavras que eu quero terminar a nossa live sobre a importância da lusofonia no direito. Espero que possamos ter próximos encontros e mais encontros para que possamos então partilhar conhecimentos, experiências e não só. Muito obrigada, Francisco, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu, Priscila. E até a próxima. E quando quiserem, vemos em breve. Obrigado. Vamos esperar a delegação ou a delegação da JAL cá em Angola. Exatamente. Contamos consigo. Podem contar. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, eu. Obrigado. Até a próxima. Obrigada a todos por terem participado. Muito obrigada. Olha, agora vamos sair. Olha, teremos a próxima live já no dia 28 com o Dr. Moses Kaiaia. Agendem no vosso calendário, 18h30, vamos estar com o Dr. Moses Kaiaia, vai falar um pouco sobre a sua experiência a nível do empreendedorismo jurídico. Vai falar também um pouco sobre o contributo que tem dado a nível das formações que tem, das formações e das aulas que tem lecionado a todos quanto buscam interesse a nível do direito. E não só. Obrigada a todos. Até a próxima.